versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Aleluia. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Palavra do Senhor. Batemos salva de palmas para Jesus. Não feche a tua Bíblia. Continua com a tua Bíblia aberta, meu amado do Senhor. Aleluia. Pode tomar o teu assento, que Deus te abençoe. Estamos a falar sobre desamarre e deixa-o ir. Aleluia. Aleluia. Versículo 20 está a dizer de que esse homem, quando foi liberto, ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Se você tiver internet, dá uma pesquisada lá para a palavra Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Temos a palavra polis, que é cidade. Temos a palavra deca, que é do grego, do latim, que significa 10. Aleluia. Um só homem que foi anunciar a palavra de Deus em 10 cidades. Aleluia, aleluia. Bem amado do Senhor, essa história que acabamos de ver, ela na verdade remonta desde a época dos patriarcas, na época do pai Jacob. Jacob que tinha filhos, 14 no geral que contaram, mas alguns foram excluídos, como José, Levi também. Então ficaram 12 que foram contados para entrar e todos receber terras. Antes do Jacob morrer, bem amado do Senhor, Jacob, como era um profeta, era uma pessoa muito espiritual ligada a Deus. Ele chamou os seus filhos, ele começou a profetizar coisas que vão acontecer aos seus filhos. E enquanto ele profetizava, ele começa a falar de uma entidade chamada Shiloh. E quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 49, muitas vezes nos escapa que Jacob está a falar de uma pessoa chamada Shiloh. Ele começa a dizer de que, olha, Judá vai ficar governador, mas só até que Shiloh aparecer. Significa, quando Shiloh vai aparecer, Judá vai deixar de ser governador. E ele fala que dá um sinal sobre o Shiloh, que esse Shiloh, isso aqui, vai amarrar o seu jumentinho a uma videira. E não somente o jumentinho, mas também o filho do jumentinho. E nós quando vemos isso, isso aconteceu na história de Jesus. E ele ainda fala uma característica, ele fala que os dentes dele estarão vermelhos de vinho. Isso indica em 3 lugares da Bíblia onde Jesus trabalha de forma ligada a vinho. 3 lugares da Bíblia. E ainda há um lugar que, para além da Santa Ceia e da multiplicação de vinho, e a transformação da água em vinho, há um lugar ainda que os fariseus dizem, olha, esse homem gosta muito de beber vinho. Quer dizer, Shiloh é profetizado no livro de Gênesis capítulo 49. Mas na última parte, e Jacob deixou todos os filhos, bem amado do Senhor, capta só isso. Ele deixou coisas, bênção. Mas lá no último filho, que é o chamado Gad, ele deixa algo não bem assim, tipo uma bênção. Ele fala, olha, quanto a Gad, eu não tenho muito a dizer. A única coisa que eu tenho a dizer sobre Gad é que uma tropa vai atacar Gad. Mas no final, esse ele é quem? Não é Gad. Porque nessa época Gad vai estar aprisionado, vai estar amarrado. Esse ele que está se referindo, refere-se ao Shiloh, que ele está falando desde o capítulo 1, do versículo 49, essa entidade chamada Shiloh. Aleluia! Então esses 12 filhos ficaram grandes, começaram a produzir mais filhos, e cada filho tornou-se uma tribo. Aleluia! E quando Moisés tirou o povo do Egito, Josué fez chegar até na terra prometida, dividiram terras. Esse Gad que falam que ele vai ser acometado, vai ser atacado, foi parar numa zona além do rio da Galileia, além do mar da Galileia. Foi parar numa zona, a terra que ele calhou, é antes, quer dizer, é tipo, vamos dizer, no Mussulo. Para você chegar naquela terra, tens que passar o mar. Isso aconteceu que antes de irem na terra prometida, que era Canaã, eles já haviam recebido uma terra. E a meia tribo de Benjamim. Então, para você ir
na tribo desse Gade, ou na província deles, você tem que ir de barco. Eles viviam distante. Tem que passar o mar. Aleluia. Amém. E quando ele cresce, bem amado do Senhor, estamos a ver, Jacob disse que uma tropa vai atacar a tribo de Gade. Mas quando essa profecia aconteceu, há uma diferença. Em vez da tropa atacar a província inteira, estamos a ver, parece que a tropa se concentrou numa só pessoa. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Estamos a ver aqui no capítulo 5, no versículo 20, quando Jesus chega nessa província, ele encontra um endemoniado, liberta esse endemoniado e fala no endemoniado para ir na sua família e anunciar as coisas grandes de Deus. Não lhe mandaram anunciar coisas pequenas, coisas grandes de Deus. Ele estava amarrado, andava nos sepulcros e montanhas. E quando ele foi liberto, a Bíblia declara que ele foi pregar a palavra do Senhor, foi anunciar em Decápole. Família, capta só. Como é possível você que estava amarrado, te libertaram agora, já consegue anunciar a palavra de Deus em 10 cidades? Isso vem da onde? Até eu, que desde os meus 19 anos conheço a palavra do Senhor, amo fazer a obra do Senhor, eu não consigo evangelizar 10 cidades. Entre os 5 ministérios que Deus deu, profeta não tem essa vocação de enunciar, não tem. Pastor está para cuidar das ovelhas e orientar a obra do Senhor. Também não é assim que pastor funciona. Doutor está mais ligado no entendimento da Santa Escritura e ensinar a doutrina. Não é doutor que consegue fazer isso. Ou entre os 5 ministérios, o apóstolo também não faz assim. Entre os 5 ministérios, o único ministério que consegue evangelizar 10 cidades é o ministério do evangelista. Essa pessoa lhe libertaram agora e já tem capacidade para evangelizar 10 províncias. Significa que Satanás havia aprendido um evangelista. A única explicação lógica para isso que aconteceu é que ele já era evangelista. Na verdade, Satanás prendeu o evangelista. Porque quando Satanás quer subjugar uma província, ele tem que prender o evangelista. Ele tem que prender o evangelho. Ele tem que abafar o evangelho. Porque o evangelho liberta. Agora, para Satanás conseguir atacar aquela província do Gade, ele foi e amarrou o evangelista que habitava naquela província, porque ele sabe, se esse evangelista me deixar solto, eu não vou aguentar escravizar essa província, porque aonde há o evangelho, não tem como Satanás escravizar aquela zona, porque o evangelho é o poder de Deus para a libertação das pessoas. Para Satanás conseguir amarrar aquela província de Gade, ele olhou, quem devo amarrar aqui? Havia lá um evangelista, e o evangelista, não sei porque Deus permitiu, na verdade, porque já havia uma promessa desde o livro de Gênesis, capítulo 49, que depois Shiloh vai aparecer para dar solução. Significa que quando Deus permite uma coisa na tua vida, quer dizer que já há uma parte, um programa de Deus para reverter aquela situação. Como já estava escrito no livro de Gênesis, capítulo 49, que no final das coisas Shiloh vai se levantar. Então Deus permitiu Satanás operar na vida daquele evangelista, porque Deus já tinha um backup, Deus já tinha um programa reservado. Se é um problema que chegou na tua vida, crê, acredita nessa palavra, Deus já tem um backup para resolver isso. Mesmo até o próprio Jó, quando ele foi acometado por problemas, Jó não olhou Satanás. Jó não disse que é Satanás que me tocou, porque Jó sabia que o versículo começa a dizer que Jó era íntegro, temente a Deus, que desviava-se do mal. Jó sabia que uma pessoa que anda na integridade com Deus, uma pessoa que anda no temor do Senhor, Satanás não tem poder para fazer isso na minha vida. Por isso ele olhou e disse, Deus já te deu. Quando eu ando em santidade, eu ando nos caminhos do Senhor, não é Satanás que fez isso na minha vida. Deus fez, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome
seu nome. E Jó já sabia que Deus tem um plano para resolver isso. Por isso é que ele disse: no final eu sei que o meu Redentor vive. E no final ele vai se levantar. Aleluia! Aleluia! Satanás amarrou o evangelista porque ele sabe que o evangelho liberta. Bem amado Senhor, Satanás sabe que o evangelho liberta, razão pela qual Satanás luta contra o evangelho. Já viste num país onde as casas dos quimbandeiros não são fechadas, as boates não são fechadas, os lugares onde acontece prostituição não são fechadas, mas as igrejas estão a ser fechadas? Aleluia! Por isso Daniel desobedeceu aquela ordem de orar, porque ele sabia que nesse reino existem potestades fortes que aguentam agarrar anjo. Nem toda lei que vem do governo da galera está vindo do governo. Existem forças malignas ocultas por detrás que operam. A lei que está vindo camuflada é lei jurídica, mas na verdade é uma lei espiritual. Aleluia! Quando você vê que Satanás quer privar o evangelho, quer amarrar o evangelho, é porque ele sabe que alguma coisa está para acontecer. Agora, bem amado Senhor, Jesus lá na outra banda estava em Jerusalém, Galileia, disse nos seus discípulos: passemos para a outra banda. Significa a banda dos gadarenos. Aleluia! Aleluia! Pai, agora lê só o versículo 1. Capta. Passemos para outra banda. Versículo 1. Versículo 1. Jesus e os seus discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lado da Galileia. Antes deles chegarem nessa zona, aconteceu algo no mar. Porque Jesus disse aos seus discípulos: passemos para a outra banda. Quando Satanás viu que o libertador está a vir, ele saiu foram atacar o barco para o barco não chegar nessa província. Eles levantaram-se com toda a sua força para que o barco não chegasse até a província dos Gadarenos. E esse Jesus levantou-se e acalmou aquela tempestade. Satanás sabia que se esse homem chegar aqui na cidade dos Gadarenos, o meu reino de opressão vai acabar. Tudo que Satanás teme é que você tenha um encontro com Deus. É que você tenha um encontro real com a presença de Deus. Porque ele sabe que a presença de Deus na tua vida vai colocar um fim ao reino de opressão que ele causou na tua vida. Papai, lê mais, pai. Ajuda na leitura. O mesmo versículo? Versículo 1. Jesus e seus discípulos chegaram à região de Gerasa. Chegaram naquela região. Porque lá o mar foi acalmado. Mas no lado leste do lago da Galileia. Versículo 2. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Família, capta só o operar de Deus aqui. Capta, por favor. Há uma bênção para você. Há uma mensagem para você. Imagina uma província grande. Alguém está vindo do sul. A parte da Bahia começa lá no Muro dos Veados, vai até lá na ilha. É grande. Como é que o barco que Jesus está vindo veio exatamente na direção daquele homem? Isso aconteceu como? A Bahia é grande. A Bahia é grande. Por que o barco não foi no lado do futuro, onde o homem não está? Por que o barco não foi no lado da Samba, onde o homem não está? O barco poderia muito bem ir no lado da ilha, onde o homem não está. Mas o barco foi exatamente na direção aonde o homem estava. Ao passo que eles, ao descerem, Jesus e os seus discípulos, ao descerem do barco, era já assim, face a face com o homem endemoniado. Como é que isso aconteceu? Não é Jesus que estava a remar o barco. Quem estava a remar o barco era Pedro e os outros discípulos, que eram pescadores. Jesus não estava a remar o barco. Significa, eles estão a remar, eles estão a pensar que estão a conduzir, estão a remar. Mas quem está a dirigir é Jesus. Por
Porque há uma promessa no livro de Gênesis, capítulo 49, que o Shiló tem que libertar aquela pessoa. Jesus está dormindo, mas afinal ele está dirigindo o barco. Eles estão a remar, estão a pensar que nós estamos a dirigir o barco. O barco foi parar exatamente onde Jesus queria que o barco parasse, para dar cumprimento a alguma profecia. Você vai no trabalho, mas não você está dirigindo a vida. Você vai na escola, você pensa que você está no Deus. Há alguém que está dirigindo a tua vida. Quando você está no mesmo barco que Jesus, você até pode estar a remar, você pode estar a curvar, mas eu te garanto, não é você que vai dirigir a tua vida. Quando você está em Deus, quando você está em Cristo, você vai na universidade, você vai na praça, você vai no supermercado, você vai no trabalho, você pode viajar, você pode casar, você pode conseguir emprego, você pode ir lá ver um emprego, mas eu te garanto, alguém deixa dirigir a tua vida. Não se preocupa com o que está acontecendo agora. Alguém está dirigindo a tua vida. Não se preocupa com o problema que apareceu. Alguém está dirigindo a tua vida. O barco vai parar não onde você quer. O barco vai parar não onde os seus inimigos querem. O barco vai parar onde Jesus quer que o barco chegue. Aleluia! A Bahia é grande. O barco, suponhamos que está vindo lá do Mussulo, mas veio mesmo na direção daquele homem. Aleluia! 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 As coisas vão acontecer debaixo da vontade de Deus. As coisas vão acontecer debaixo da vontade de Deus. Oh, glória! Lê, mano. Versículo 2. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Aleluia! Bem amado do Senhor, uma coisa que a igreja tem falhado é dividir esse homem em duas partes. Esse homem está debaixo de uma insanidade mental. Ele está debaixo de uma loucura. Ele não tem controle da sua mente. E quem já conviveu com uma pessoa que está com insanidade mental sabe que o maluco tem momentos, mas é raro e pouco, que ele ganha um pouquinho de consciência, age de forma normal, depois cai de novo na insanidade. Eu já vivi com pessoa com insanidade mental em casa. Há momentos que você lhe veja até chorar, significa ficou no estado de lucidez. Você vê, há momentos, falou contigo mesmo, coisa certa, uns 3 minutos depois, atua de novo. Por quê? Porque mesmo os doutores, mesmo os psicólogos falam que isso varia. Há momentos que ele entra em lucidez e há momentos que ele cai na insanidade. Aleluia! Amém. Esse homem, ele andava nos sepulcros. Quem levava nos sepulcros? Não é o estado de lucidez, é o estado da insanidade. Amém. Esse homem rebentava as correntes. Quem rebentava as correntes? Não eram os demônios, era ele que rebentava as correntes. Ele sabe que eu sou evangelista. Ele, ao ver as correntes, não é demônio, porque o demônio, tudo que ele quer é que ele continua naquele estado. Mas naquele pouco minuto de lucidez que ele ganha, ele olha a situação que está, ele rebenta, ele tem que sair daquela situação. Cai de novo na insanidade. Pergunta a qualquer pessoa que convive com um maluco. Tem momento que o maluco fala coisas certas. Há vezes momento que começa a chorar. Dá momento que ele reconhece as pessoas. Vamos chegar até ali. E os demônios lhe levavam nos sepulcros. Por quê? Para lhe transmitir a ideia de que a tua vida já acabou. Quando ele entrava no estado de insanidade, o demônio lhe levava porque ele vivia nos sepulcros. Mas há uma coisa estranha. Mesmo lá nos sepulcros ele fazia barulho. Por quê? Para te mostrar, no sepulcro é onde não se faz barulho. Mas eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Aonde todos estão calados. Eu tenho uma promessa no livro de Gênesis capítulo 4. Que um dia Shiló vai aparecer. Ele fazia barulho onde ninguém fazia barulho. Ele mostrava que aonde todos estão mortos, eu estou em vida.
não demora muito aquele estado de lucidez. Só passa 3 a 4 minutos, a pessoa cai de novo. Aleluia! Amém. E sempre que ele ganhava um pouquinho de lucidez, que ele corria nos montes e ele clamava nos montes. Oh, Jesus com a mulher samaritana disse assim: nossos pais adoram os montes. Deus disse: não, já chegou o momento que não será nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito. Por quê? Porque a mentalidade dos judeus é que monte é lugar de orar. Então, bem amado do Senhor, não eram os demônios que levavam nos montes. No pouco estado de lucidez que ele ganhava, aqueles 3 minutos. Ah, você aqui está aqui no palácio. Naqueles poucos minutos, ele corria nos montes, porque eles só sabiam que o monte é um lugar de orar. Senhor, olha a situação em questão. E se houvesse alguma corrente, ele rebentava as correntes. E a Bíblia é clara, ele clamava aos montes, não gritava. Pai, procura a sua versículo aqui. Ele clamava aos montes. Lê só, pai. Versículo 3, 4. Versículo 3, versículo 4. O verso 3. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo. Ninguém conseguia, ele estava sempre. Nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Está dizendo que ele clamava nos montes. Ele fazia que? Clamava nos montes. Versículo 5, pai, é só o versículo 5. Com uma rapidez. Passava os dias e noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Aleluia, aleluia, aleluia. Escuta isso aqui, pessoal. Andava sempre nos montes e clamava pelos montes. Em mais de 4, 5 versões que eu li, via sempre ele clamava nos montes. E a palavra clamor é diferente do verbo gritar. Gritar envolve cordas vocais, mas clamor indica algo dentro do coração. Clamor está ligado ao pedido de ajuda. Clamor é diferente do gritar, é muito diferente. Esse homem não gritava nos montes, ele clamava nos montes. Aleluia! Se você vê todo o livro de Salmos, você não encontra uma única palavra chamada gritar. Todo o livro de Salmos, onde Davi está falando para Deus, você só encontra o termo clamor. Oh Senhor, ouça o meu. Porque clamor está ligado ao pedido de ajuda. Significa, ele quando corria nos montes, a mentalidade do judeu é que monte é lugar de oração. Quando ele chegava nos montes, ele começava a orar. E ele clamava por ajuda. Razão pela qual alguém da outra banda ouviu o clamor. Porque na minha aflição, eu clamei ao Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. E disse aos discípulos: prepara o barco para me vir para a outra banda. Aleluia! 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 Vamos a outra banda. Ouça o meu clamor. Por isso, meu Senhor, as pessoas pensavam que ele está a gritar, mas os demônios sabiam que ele não está a gritar, ele está a clamar. Razão pela qual todos os demônios abandonaram outros postos, foram se concentrar na pessoa dele. É assim que estamos a ver que o número de demônios no corpo desse evangelista subiu tanto. Porque eles sabiam que nessa família alguém está a clamar. Nesse bairro alguém está a clamar. Então intensificaram. Jacó disse que toda a tribo vai ser atacada. Mas quando Jesus chegou, não é toda a tribo, somente aquela pessoa que ficou atacada. Quando Jesus fala de ataque demoníaco, ele fala assim: um demônio quando sai, ele vai. Mas
Se houver mais uma chance, ele volta. Mas ele volta com mais 7. E 7 mais aquele outro que chamou são quando? 8. Significa, com 8 demônios, a tua vida já fica pior. Já fica estragada. O número que Jesus deu de ataque demoníaco é 8. Mas na vida desse evangelista, estamos a ver que o 8 dobrou. Porque havia uma energia de Deus na vida dele, que Satanás queria travar a qualquer custo. Havia uma graça, havia uma promessa na vida daquela pessoa, que Satanás queria impedir a qualquer custo. Não permitir foi 8. Aquela, ela fazer ali o quê? Eu vou colocar essa mulher na porção, abandona, vem aqui. Ali você está fazendo que, olha, eu vou colocar esse homem na miséria. Abandona aquele homem, vem aqui. Porque aqui é onde está o problema. Essa aqui tem uma missão de Deus na vida dele. Abandona todos os postos da província. Venham aqui. Quando você vê muitos ataques na tua vida, desconfia que há uma graça tremenda na tua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia! Quando Jesus chega lá, Deus vai, lê só o versículo 2. Por que Jesus disse, vai, não disse vem, anda conosco? Aleluia! Amém. Não vem não, vai. Depois de ele libertar, fez o quê? Vai. Mano, lê. Versículo 2. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele. Aleluia. Um homem que estava dominado por um espírito mau. Versículo 2, muito obrigado. Olha o versículo 3 está a dizer. Versículo 2. E quando esse homem, versículo 5, 6, quando esse homem viu a Jesus, pode ler versículo 6 todos, foi a correr e adorou. Quem adorou? Temos que dividir entre o estado de insanidade, que é o demônio, e o estado de lucidez. Quando ele viu Jesus, ele sozinho saiu do estado de insanidade. Não é essa hora que vocês vão me agarrar. Não é essa hora que vocês vão me prender. É tipo Bartimeu. Quando o mar lhe impediu, ele insistiu. Porque ele pergunta aqui, é esse momento ou nunca? É agora ou nunca? Ele foi a correr e adorou. Se fosse eu podia ir a correr diretamente e pedir. Não adora, porque eu gosto de pedir. Eu estou a pedir casamento, estou a pedir carro, estou a pedir muita coisa. Eu podia ir a correr a Jesus e diretamente pedir, Pai, me liberta desse estado. Mas tu vai ver uma coisa diferente nesse homem. É por isso mesmo que lhe prenderam dessa maneira. Ele, quando foi lá correr, a primeiríssima coisa que ele fez é adorar. E esse é o sinal dos verdadeiros adoradores. Antes de qualquer coisa, antes de pedir, antes de reclamar, eles vêm para adorar. Não é demônio que veio adorar. Aleluia. Por isso, não importa qual é a situação que você esteja, adora a Deus. Não, também não gostei, vou parar de pregar. Não importa qual é o problema que você esteja, adore a Deus. Não abandona a tua capa de verdadeiro adorador por causa do problema que você está a passar. Quando os demônios viram que ele está a adorar, porque a adoração traz libertação, os demônios tomaram de novo a posse. Começaram agora, eles vão tomar a autoridade. E Senhor, agora quem está a falar já não é ele no seu estado de lucidez. É os demônios dentro do estado da insanidade. Não nos expulses dessa província. Aleluia. Amém. Satanás gosta de ficar onde está dominado. Satanás gosta de manter a tua vida daquele jeito. Não nos expulses dessa província. Jesus perguntou, vocês são quanto? Somos uma legião. Legião é um termo não hebraico. É um termo grego-romano que significa uma tropa que passa 1000. Aleluia. Amém. Em Israel, na tropa romana era dividido, existia capitão. Capitão andava com 10 ou 50. Existia centúria. Centúria é um general que andava com 100 tropas. E existia o chamado legião.
que era um general para invasões, que andava com 1.000 ou 2.000, significa que vieram para invadir. Mas como é que vocês todos se concentraram sobre essa pessoa? Aleluia, aleluia, aleluia. E eles disseram assim: Senhor, não nos expulse dessa província, não nos atormentes. Esse aqui não é o homem que está a falar, atormento, não, é o demônio. Mas quem adorou? É o homem, porque havia dois estados. Escuta, está bem maluco? Há certas pessoas que ele reconhece, tipo assim, o neném. Maluca pode estar batendo, mas o instinto de mãe sempre funciona. Há certas pessoas, vocês todos vão desobedecer, mas quando aquela pessoa chegar, é que aquela pessoa era tão importante quando ele estava bom e ocupou uma mesma parte da mente dele que já não dá para apagar. Você só pode matar e ficar que você não entendeu. Quando a pessoa que está maluco reconhece alguém, é porque aquela pessoa ocupa um espaço na vida dele que mesmo o estado de insanidade não conseguiu apagar. Se o maluco reconheceu Jesus, significa que Deus, a vida desse homem, ocupava um lugar tão grande, que nenhum problema aguenta apagar, nenhuma circunstância aguenta apagar. Deus na minha vida, ele reconheceu. Ocupa um lugar especial na mente dela. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Os malucos pediram, nos envia só nos porcos. Capta isso. Em Israel é algo impensável aparecer pastores de porco. Como é possível em Israel aparecer pastores de porco? Aquela zona vivia noutra banda do mar. Não tinham ligação com o templo, não tinham ligação com os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, não tinham a palavra do Senhor. Eles viviam da maneira que eles querem, razão pela qual o pecado naquela zona subiu tanto, até o ponto em que apareceram pastores de porco. É algo impensável. Cuidado. Se você vê tipos de pecado muito grande na tua vida, pode ser um indicativo positivo que você está debaixo de uma força maligna. Só demônios poderiam levar uma província de Israel a ter pastores de porcos. Só mesmo demônios poderiam levar o povo de Deus a pecar até naquele nível. Aleluia! Olha, cuidado com os tipos de pecado que você está cometendo. Filho de Deus pode até cair, mas vamos ver que tipo de pecado você caiu. Você não pode cair até o ponto de começar a envenenar a pessoa, não. Isso aí pode indicar que você está debaixo da força maligna. Coisa que a outra nunca falou e você sabe que ela nunca falou, mas está dizendo falar só para lhe prejudicar. Pode indicar, esse tipo de pecado não pode existir na tua vida. É possível o Filho de Deus pecar, mas temos que ver que tipo de pecado você vai cometer. Pastores de porco dentro de Israel é muito alto. Significa o nível de pecado que você está cometendo pode ser um indicativo positivo de que você está possesso. Procura libertação. Coloca, vou inventar um termo agora, pecadômetro na tua vida. Vou inventar. Começa a medir que tipo de pecado você cai. Começa a medir que tipo de pecado você vai cair, para saber se está debaixo de uma força maligna ou não. Porque o Filho de Deus não pode cair em qualquer pecado. Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Os porcos, quando Jesus permitiu, os porcos, demônios entraram nos porcos, e os porcos foram se lançar numa vala onde havia, que dava acesso ao mar. Aquela vala sempre esteve ali, mas os demônios, os porcos nunca se atiraram lá. Mas significa que os demônios é que se dirigiram de volta ao mar. Capta? De volta ao mar. Porque eles já estavam lá no mar. Tentaram impedir, levantando aquela tempestade, não deu certo. Aleluia! Aleluia! E quando o homem recebe de libertação, capta isso. Os homens, já não temos o que
comer, porque a carne ali era, mais de 2.000 porcos que se lançaram. Imagina vocês em um único dia perderem 2.000 cabritos. Ficaram irritados, vieram chutar Jesus. Capta essa parte. Vieram chutar quem? Jesus. Zona de dinheiro. Capta essa parte. Jesus tinha um nível de responder que você até pode perceber. Jesus tinha um nível de responder muito forte. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vieram chutar Jesus. Jesus ouviu que estavam a chutar, subiu no barco e começou a ir embora. Como é possível ser bom de responder? Afinal, já não era problema. Eu posso ir embora. O libertador já ficou convosco. Eu estou indo lá em Jerusalém, onde está a minha missão. Mas eu só vim nesse lugar para reativar a missão dessa pessoa. Podem me chutar, mas já coloquei a minha semente dessa pessoa. Todas as vossas cidades vão ficar libertas. É assim que Jesus me libertou. E ele disse, por favor, me deixa só te acompanhar. Não, a tua missão não é aqui. Seja liberto e amar ele e deixa ele ir. Há coisas extraordinárias para ele realizar. Eu vim ativar na vida dessa pessoa o que Satanás havia desativado. Assim que Deus está te libertando pela palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Deus está reativando as bênçãos que Satanás havia anunciado na tua vida, as bênçãos que Satanás havia anulado na tua vida. Deus está reativando pela libertação da palavra. Eu gostava muito de fazer libertação no início do ministério, até que eu descobri que libertação não liberta, né? Expulsar demônio não liberta. É exorcismo. Só chutei o demônio, não te libertei. Porque a libertação é pela palavra de Deus. Israel saíram do Egito, pensaram que estavam libertos, afinal estavam mal amarrados. Podem te chocar quantas vezes demônios, mas se a palavra de Deus não viver em ti, você não está liberto. Aleluia! Aleluia! Quando esse homem recebeu a libertação, Deus disse, olha, não vem conosco, eu quero ir convosco. Não vem conosco. Vai na tua casa. Vai na tua casa. Vai nos teus, significa vai na tua família. Vai anunciar coisas grandes. Posso começar a pregar? Só um segundo. Vai anunciar coisas grandes. Não tenha medo. Fala de coisas grandes. Estás a andar com Deus do ouro e da prata. Não fala mais bancada. Tu aplaudir bancada aqui no Palácio da Glória. Fala coisas grandes. Jesus vai e anuncia as coisas grandes que Deus está fazendo na tua vida. Começa a sonhar grande. Deus te libertou para você ir fazer coisas grandes. Deus disse, vai anuncia coisas grandes. Faz para frente do teu negócio. Faz para frente do teu negócio. Anuncia teu negócio. Anuncia coisas grandes que Deus vai realizar na tua vida. Ele quando saiu, você dá conta agora, ele foi pregar em 10 cidades. Como é possível 10 cidades? Significa a unção de Deus de evangelista na vida dele foi reativado. Foi reativado. E por que Satanás bloqueou? Porque Satanás sabe que o evangelho liberta todo o bairro. Por que Satanás acumulou tantos demônios só no corpo dele? Por causa daquilo que ele tinha. O tipo de luta que você está indo enfrentar é um indicativo positivo do tipo de graça que está na tua vida. Aleluia! Aleluia! Os políticos não atacam os médicos, porque os médicos não estão ligados com aquela área. O tipo de luta que estás a enfrentar indica o tipo de graça que habita na tua vida. Aleluia! Aleluia! Ele quando recebeu a libertação, vou terminar agora, coloca-te de pé. Quando ele recebeu a libertação, era para anunciar coisas grandes. E nós, vou terminar aqui. Pela graça de Deus, quem está em Cristo não está debaixo do estado da insanidade. Porque a palavra de Deus é luz, luz é elucidação. Assim
que nós estamos em Cristo, nós estamos no nosso estado de lucidez. Já não estamos mais amarrados. Agora há uma palavra que diz: amarre-o e deixa ele ir. Vai fazer coisas grandes. Vai mudar as coisas. Vai mudar as coisas. E viram sentado com Jesus em perfeitas condições. Agora imagina só, ele ia voltar na casa dele. Ele só sabe que ele vive nos montes amarrado. Se está nu, ou se está de uma cueca, se está com feridas. Então ele vê a volta de forma diferente. A palavra de Deus traz a diferença. O caso mais escandaloso é o caso do iPhone e o caso do RAV4. Quem viveu em 2002 e morreu vendo aqueles RAV4, se ressuscitar hoje, lhe mostrar o RAV4, não vai reconhecer. Porque o RAV4 mudou demais. A diferença é abismal. Estavam os primeiros iPhone com os últimos iPhone. A diferença até parece que não é iPhone. Por quê? Porque a Apple decidiu melhorar o iPhone. Decidiu aperfeiçoar. A Toyota decidiu aperfeiçoar o RAV4 até o ponto que o RAV4 agora é irreconhecível pelo seu primeiro estado. Esse homem ele vira no seu primeiro estado, amarrado, cheio de ferida, todo sujo. Mas depois que a libertação apareceu na vida dele, ele ficou irreconhecível. A palavra de Deus vai te tirar de uma maneira, vai te tornar alguém irreconhecível. A diferença entre o teu antes, o teu atual, o teu futuro, essa é uma diferença abismal. Aleluia. Grandes coisas te esperam, meu Pai do Senhor. Não, tua mente não está convencendo. Tua mente não está à altura da profecia que estás a receber. Grandes coisas te esperam em nome de Jesus. E o que Jesus fez na vida desse homem, repita na tua vida em nome de Jesus. O que Jesus fez na vida desse homem, se repita na tua vida em nome de Jesus. Essa história vai se repetir, mas na tua vida em nome de Jesus. Você vai ir aonde Jesus mandou para você ir. Você vai realizar o que Deus mandou você realizar. Você vai anunciar coisas grandes, não coisas pequenas. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Levanta a tua mão para orar. Creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. A palavra de Deus me libertou para coisas grandes. A palavra do Senhor me libertou para coisas grandes. Eu vou anunciar. Não tenha vergonha de anunciar. Coisas grandes vão acontecer. Jesus. Coisas grandes vão acontecer em nome de Jesus. A palavra que libertou para coisas grandes. Creia na palavra do Senhor. Levitas tenham bondade. Irmãos levitas tenham bondade. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer.